Vai falar de uma modalidade que provavelmente já experimentou, acho que toda a gente já experimentou pelo menos uma vez, ou num café perto de casa, numa qualquer romaria, numa festa, talvez por brincadeira, mas a verdade é que está a deixar de ser brincadeira para alguns e está a tornar-se um caso muito sério. E por isso mesmo existe já uma federação. Estou a falar de matraquilhos. É verdade, matraquilhos, isso mesmo. É que existe uma federação, Federação Portuguesa de Matraquilhos. E connosco está o vice-presidente dessa federação, Ricardo Vieira. Aí vem ele. Ricardo está ele. Agora, faça favor de se sentar. Nós tivemos a oportunidade de fazer o ensaio geral. Antes de começarmos o programa, tivemos a oportunidade de fazer o ensaio geral. Correu bem. Correu no ensaio geral, não foi? Portanto, estava tudo previsto. Ricardo, antes de mais, muito obrigado por terem vindo, porque estou a dizer terem, porque não é só o Ricardo que nos acompanha. Vamos mais à frente ter jogadores campeões de matraquilhos. Mas antes há essa questão que há pouco falávamos antes de iniciarmos o programa, que tem a ver com a questão dos matrecos ou matraquilhos, não é? Porque eu não sabia muito bem, sabia dizer matrecos ou matraquilhos. Vi que a federação se chama Federação Portuguesa de Matraquilhos, portanto suponho, Ricardo, que este seja o nome oficial, não é? Sim, o nome oficial é matraquilhos. Matrecos muita gente utiliza, mas mais a nível de brincadeira, ou é o nome popular, mas oficialmente é matraquilhos. Muito bem. A federação nasce como e porquê? Sim, a Federação nasceu por ideia e também por alguma experiência do atual Presidente, em que ele é uma pessoa que já esteve ligada à competição nacional e internacional, inicialmente de bilhar. E depois, numa das suas visitas também a Las Vegas, deparou-se com a competição de matraquilhos, onde lá já estava muito mais evoluído. E como aqui em Portugal não havia nada... Portanto, não é só o jogo em Las Vegas, também existe a competição de matraquilhos. Em Las Vegas existe... Não quero que me fale do resto. Estamos só a falar de competições. Lá, e depois, a partir de lá, aqui em Portugal, como ainda não havia nada, não havia uma federação, não havia uma competição séria, e pela experiência que ele também já tinha, pronto, abraçou este projeto e foi a partir daí que nasceu os matraquilhos e a federação. Nasceu há 2 anos? 2 anos e meio, foi em fevereiro de 2007. Quais foram as principais dificuldades para implementar uma federação de matraquilhos? Vocês correm o risco, corremos todos. Um dia destes temos aí a Federação Portuguesa do Berlim, será uma coisa... E até já existiram algumas movimentações nesse sentido de fazer alguma coisa parecida. Só que assim, houve uma dificuldade inicial, porquê? Porque não havia nada sobre matraquilhos, não havia regras, não havia regulamentos, não havia documentação que a gente pudesse utilizar para fazer. Isso foi tudo uma criação e um trabalho até anterior à criação da Federação, que já havia alguma preparação para isso, para quando a Federação entrasse, já houvesse alguma coisa e alguma plataforma que permitisse ter uma base. Na altura estavam a fazer a roleta, não vale roleta e tal, não podia ser, não é? Mas as dificuldades para juntar pessoas, para que as pessoas percebessem que existia uma federação, porque vocês têm também associações, não é? Portanto, isto tem, no fundo, a federação é o vértice da pirâmide, portanto há uma construção. Como é que chegaram até às associações? Como é que foram construídas ou constituídas as associações? Foram criadas 2 associações, também por um grupo de amigos que gosta da modalidade e com o por acaso não tem ninguém aí da Federação de Setas, a ver se consegue acertar aqui no... Não sei se estão a ver, não sei se conseguem, pois... Isso é que era. Dava jeito de chamar Barack Obama, por favor, que ele tem um jeito para apanhar, eu não. Desculpa, Ricardo. E o que eu estava a dizer, que inicialmente foram criadas 2 associações com o propósito também de criar a Federação para haver uma entidade que regulamentasse, que dirigisse regras e que impusesse também uns planos que permitisse a evolução dos matraquilhos. Depois, com o interesse e com o conhecimento das outras pessoas e noutros distritos, foi através de um torneio, que foi um torneio de abertura, realizado pela Federação, o primeiro torneio, e isso depois teve um impacto, como é óbvio, e depois a nível nacional, em alguns distritos como Lisboa, Setúbal, mesmo no Algarve, começou-se a ouvir a falar da Federação, e a partir daí pessoas com interesse também perguntaram, interessaram-se e movimentaram-se no intuito de criar associações, para quê? Para desenvolver também nos próprios distritos a competição de matraquilhos, e é assim que para já que vai funcionar. E há locais onde existem mais atletas, podemos lhes chamar assim?
Sim, é assim. Há locais onde a modalidade está mais desenvolvida dentro do país, Dentro é do possível país. criar... É aqui no Norte. Podemos dizer que no Norte, principalmente no Porto e também em Braga, existem muitos atletas. Espalhado pelo resto do país também existe, porque temos vários distritos. Mas a maior concentração é Agora, no Norte. a maior concentração, talvez, de quantidade e de qualidade, para já, podemos dizer que se calhar será aqui no Norte. Alguma explicação para isso? Há mais cafés com mesas de matraquilhos? Também, primeiro porque foi daqui que partiu, ou seja, houve maior implementação logo desde aqui, foi no Norte, mais aqui no Porto, e há mais cafés, há mais clubes e até mesmo, se calhar, a nível do interesse, há mais competitividade. Também que era só o atleta das setas, não é? Há mais rivalidade, digamos assim, ou seja, aqui as pessoas têm aquela rivalidade, se calhar até característica mesmo aqui do Norte, Das e pessoas aquela do Norte, competitividade, aquela coisa, e isso também divulga e dá ânimo à modalidade. Hoje existem então atletas de matraquilhos federados, não é? Sim, federados e campeonatos nacionais e até Taça de Portugal, é isso? Exatamente. Existem várias competições realizadas a nível nacional. Todas elas requerem uns apuramentos distritais, que são realizados pelas associações, que apuram os melhores atletas e as melhores equipas para essas competições nacionais, que é o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal e o Grand Prix, que é até a próxima competição que vamos realizar. Que é quando, já agora? Será 5 e 6 de dezembro. 5 e 6 de dezembro? 5 e 6 de dezembro. Ainda não temos definido exatamente o local, mas será talvez em Lisboa ou Setúbal. E é para apurar alguma coisa em especial? Ou é Não, um essa torneio, prova será uma seleção das associações, ou seja, cada associação irá fazer a seleção dos melhores atletas e irão jogar umas contra as outras, com os seus melhores atletas, nessa prova. Então, qual é a principal função da Federação nesta altura? A principal função, primeiro, Sendo será... uma federação muito jovem, com certeza que tem ainda muito trabalho, mas Sim, a principal função. A principal função é orientar as próprias associações e a própria competição, ou seja, é criar planos, porque nós, para esta época, implementamos um projeto esportivo, que é um projeto esportivo que até vai permitir levar agora às competições internacionais a seleção. E é mais nessa base da criação de regulamentos e da criação de um plano que permita às associações e aos membros desenvolver a competição distrital, que é para depois, a nível nacional, no seu conjunto, a competição possa crescer e possa chegar a todo o país, que é esse um dos nossos grandes objetivos. Vocês sentem que estão a ser levados a sério? Não interpreto mal a minha pergunta. Sim, eu compreendo. Porque se falarmos Federação Portuguesa de Matraquilhos, era aquilo que eu dizia há pouco por brincadeira, quer dizer, pode nascer uma Federação Portuguesa do Berlim, é legítimo. Sim, não sim, é? e até há... E do peão. Há algumas federações são que as jogos pessoas não tão conhecem. tradicionais, não é? Tão tradicionais. Mas você acha que, pelas conversas que vai mantendo com as pessoas, mas vocês já percorreram vários canais televisivos, estão a ser levados a sério? Sim, é assim, para quem não conhece, o primeiro impacto não tem a noção nem a dimensão de como os matraquilhos está e ao nível que nós queremos levar os matraquilhos. Porque pensam, matraquilhos, é um jogo de café, é popular, isto deve ser uns moços que jogam ali. Mas não, isto, ou seja, nós primeiro tentou-se dar imagem a uma modalidade que teoricamente não a tinha, porque associada a café, associa-se às pessoas, a outro tipo de ambiente. E nós transportamos esse ambiente para outro género, um ambiente de recinto esportivo, com competição, com coisas a sério, tem um site dirigido para a competição e existem regras, regulamentos. E as pessoas não têm essa noção. Quem eu falar pela primeira vez, por isso é que eu compreendo a sua pergunta. Exatamente, porque a noção é... Embora, meu. Exatamente, umas cervejas. Vem ler e tal, toca, calada, atenção. É um bocado essa... bocadinho assim, mas... A competição não é assim. Nem sequer podem fumar, não ter a garrafinha lá à beira. Em competição, não. Portanto, é por isso que eu não nos matraquilhos não vou. Nos matraquilhos já não posso ser jogador. Não pode. Não estou a brincar. Olha, há outra questão que se prende com essa competição e sobretudo para quem nos vê nesta altura. Pessoas que jogam, lá está, num café, perto de casa. Como é que eles se podem tornar atletas federados? Que condições existem para que isso possa acontecer e, no fundo, para que vocês tenham um maior número de atletas? Claro, assim, uma pessoa que esteja interessada, primeiro deverá procurar locais onde existem mesas homologadas pela Federação, que são as mesas utilizadas em competição. Que até tenho aqui um exemplar dessa mesa, daqui a bocadinho. Daqui a bocadinho vocês vão ver o que eu jogo de matraquilhos. Eu digo sempre matraquilhos, peço desculpa. Mas é por brincadeira, portanto, para mim é matraquilhos, para eles é que são matraquilhos. E as pessoas devem ver no seu distrito
que se existe alguma associação ou algum membro que é responsável por essa competição. Se existir, devem contactar essa pessoa, esse membro, porque ele depois indicará um clube, uma associação que já está afiliada, que já está agregada, onde poderá obter informações e jogar ou por equipas ou até individualmente. Se não existir, aí convém contactar com a Federação, através dos pode haver seus uma localidade contactos. que não tenha ainda Porque associação, existe, exatamente, existem localidades onde não existem. E depois nós daremos as melhores indicações para eles ou se deslocarem ao distrito para jogar só as competições ou eventualmente para se inscreverem nas provas nacionais.